Beleza. A gravação, galera? Então, nós vamos falar de gestão hoje. A gestão de segurança. Nós estamos falando essas duas primeiras aulas das guias, né, da OIT. Hoje nós vamos falar da ISO 45000, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então, hoje nós vamos falar da 45. Então, o que acontece? Nós estamos falando de gestão, mas para você poder falar de gestão, em primeiro lugar, a gente tem que entender esse mecanismo, entender um pouco desse universo de o que é gestão. Até então, tá, vamos tirar essas atualidades fora, nós fazemos gestão de que forma? A partir dos programas de prevenção de risco ambiental, programa de prevenção de saúde ocupacional, e fazer o quê? A parte documental, que é a exigência legal que a norma pede. Por isso que eu pedi para vocês fazerem lá o que é necessário, né, para determinados segmentos. Então, até então a gente fazia a gestão a partir daí, né? Pegava conforme a exigência de cada norma e ia implementando. Só que nós fazíamos de uma forma que nós entendíamos que era certo. Mas e gestão? Pô, mas gestão já é diferente. Porque a gestão, como tem os mesmos princípios da gestão da ISO 9000, da 14000, né, que é qualidade, meio ambiente, qualidade que é mais antiga, ela tem os requisitos, então ela nos direciona a ter uma ideia melhor de gestão. Elas nos dão um entendimento melhor, nos dão uma diretriz para que a gente consiga fazer extremamente eficiente. E a partir daí também tem a ISO 31000, que só fala de gestão. Que aí, como que eu vou fazer gestão de alguma coisa? Eu vou fazer gestão de alguma coisa, procedimentos sobre aquilo. Professor, seu áudio está travando. Evidenciar. Então, peraí. Melhorou? Ainda não, parece que, tipo, é sinal de internet, que fica toda hora travando o seu áudio. Não sei para os outros, mas para mim aparece assim. Aqui também, professor. Aqui também. O áudio... Então, melhorou o som? Melhorou? Ainda está dando umas travadas. Agora? Melhorou ou tá igual? Talvez, eu acho que melhorou. Para todo mundo melhorou ou não? Para mim tá bom. Melhorou? Tá, vocês vão me posicionando, tá, galera? Porque o que eu tô? Eu tô aqui na internet, mas eu tô no Wi-Fi, eu não tô no cabo. Então, vocês vão me posicionando sobre o som. Tá bom? Tá bom para todo mundo? Por enquanto, sim. Agora tá bom. Melhorou. Então, eu aumentei o som aqui e abaixei tudo o som externo. Então, vamos lá. Mas vocês vão me avisando, tá? Qualquer coisa, vocês me dão um salve aí, tá bom? Beleza. Então, tá bom. Então, nós estamos falando da 45000. Aí, ela dá o quê? Dá direcionamento para a gente fazer a gestão. Como que eu vou fazer gestão de segurança do trabalho? A princípio, para mim fazer gestão de alguma coisa, eu tenho que saber o que eu quero fazer, de que forma eu vou fazer, atendimento aos requisitos legais da legislação e evidências para saber se isso está sendo feito correto ou não. Tá? Então, é isso que, no infringir dos ovos, é o que a norma fala. Tá? Então, a norma fala, coloca os requisitos, que é como que eu devo fazer aquilo, que são evidências sobre o que eu estou fazendo, e depois a ideia, né, do que eu quero fazer,
evidenciar ele, tá? Então, nós vamos ver aí a estrutura da 45.001 de 2018, tá? Então, vamos lá. A estrutura dela diz o seguinte: primeiro, a definição dessa norma. É um conjunto de ações sistematizadas que visam que o atendimento de controle e melhoria do nível de desempenho da saúde e segurança do trabalho. Mas qual é o objetivo dela? O objetivo tanto empresarial como também econômico, é a redução de custos ocasionados por danos à saúde do trabalhador, potencial exposição legal, a reputação pública. Tá travando, professor, de novo. Organização, que isso é importante. Cada vez que acontece um acidente. Tá travando de novo, professor. O professor tá travando de novo. Tá, melhorou. Melhorou, galera? Melhorou? Nós só vai saber quando o professor dá continuidade na aula, que aí quando o senhor começa, ele começa a travar, cortar. Tá, então, pera um minutinho. Gente, Não, tem que professor, desligar tá essa travando televisão. ainda. Melhorou, galera? Melhorou? Professor, dá continuidade na aula, que aí a gente só vai saber quando se começar a travar aqui. Então tá bom, vamos ver, que eu conectei aqui o cabo. Vamos ver se melhorou. Qualquer coisa vão avisando aí. Então, nós estamos aqui falando da 45.000. Tem fone ligado aí, tá? Fecha aí. Tem alguém com o fone ligado? Então, nós temos aqui a estrutura. Nós falamos aí da par definição, objetivos e ambientais, que é promover a melhoria de ambientes do trabalho, implementação e também difundir os princípios da saúde e segurança do trabalho. Tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo. Certo. Tá bom. Vão posicionando aí, hein? Vão posicionando. Se der alguma coisa, vocês dão um berro aí, tá? Aí nós temos aqui a estrutura da 45.000. A estrutura da 45.000 é aquela gravata borboleta que eu falei para vocês, aquelas metodologias de avaliação, e aí eu mostrei exatamente isso aqui, que é a gravata borboleta. Então, nós temos aqui, no centro da gravata, que seria um nó da gravata, é onde eu tenho um acidente de trabalho, nós temos as causas, as prevenções, e as causas e os tipos, né? Então, nós temos aqui todos os riscos físicos, químico, biológico e ergonômicos, né? E nós temos a prevenção, no outro lado nós temos como homem, máquinas e ambiente, e também os tipos, que é tipo e trajeto, tá? É a base, né, que seria a gravata borboleta, que são metodologias de avaliação de risco da 45. Então, eu vou falar um pouco de cada item da 45. Nós temos lá a introdução, que é o escopo, as referências normativas, termos e também definições, organização,
partes interessadas, trabalhador, participação, consulta, local do trabalho, contratados, requisitos legais e outros requisitos, sistema de gestão de segurança, alta direção, eficácia, política de segurança e ocupacional, objetivo da saúde e segurança ocupacional, lesões e problemas de saúde, riscos de saúde e segurança, oportunidade de saúde e segurança, competências, informações documentadas, processos, procedimentos, desempenho de saúde e segurança, terceirizar, monitorar, medição, auditoria, conformidade, não conformidade, incidentes, ação corretiva, melhoria contínua. Então, isso são os requisitos da norma. Aí, a norma, ela diz que a estrutura da norma, ela é o seguinte: o centro da norma está aqui, e aí nós temos que é a junção da ISO 9000, ISO 14000, A45000, A19000 e os requisitos, né, que seriam como que a gente faz gestão, que é 31, tá? A soma destas normas, tá? A soma dela, que seria interagir com a 9, 14, 45, interagir com a 31, que fala de gestão, tá? E a ISO 19000 também fala, tá? Para o quê? A soma dessas normas que está saindo esses requisitos legais da 45, assim como também das outras normas. Se você pegar 9.000, só não tem a 14.000, mas a 9.000 ela vai falar o quê? Da 31.000 e da 19. É quando você pega a 14 ela fala um pouco da 9 e fala um pouco da 19. É quando você pega a 45, fala de todas, que a gente chama aí de alinhamento normativo, tá? Então, na estrutura da ISO 45, eu tenho a parte do escopo, né? Então são itens, né? Escopo, referências normativas, isso é a norma. Se você pegar a norma, o escopo da norma, ele fala, o escopo não, fala o índice da norma, ele fala escopo, referências normativas, termos de definição, contextos organizacional e chefia. Depois vem apoio, planejamento, apoio e avaliação de desempenho. E melhoria, que é o final. Então, quando eu pego aqui escopo, referência, termos de definição, contexto e chefia, ele é o P. O P é onde? Do ciclo do PDCA. O ciclo PDCA de planejar, desenvolver, checar e agir, né? Então, eu tenho aqui como planejamento, que são essas referências, termos de definição, contexto, Travou, professor. O desenvolvimento, o apoio e planejamento, que é ação, que é checagem, melhorou? E depois vem o apoio e melhoria. Melhorou? Tá travando. Travando. O áudio, a imagem. Pelo menos para mim. Não, se é para todo Pra mim mundo. também. Então, Para mim também. vocês estão o quê? Com celular ou com computador? Vocês estão com celular ou computador? Computador conectado ao cabo de rede, direto nele. Celular. Meu computador. Tá bom. Então, vamos devagar. Eu vou falando aqui, vocês vão dando um toque aí, tem alguma coisa errada. Porque todos esses dias que eu dei aula, eu estava na mesma condição, e minha internet aqui são 300 GB. E eu estou bem próximo aqui do canal. Não tá em cabo, tá? Ele tá só no Wi-Fi, mas ele tá do lado. Aí eu tenho que avaliar aqui que é, se é meu Mas não dá para colocar no cabo, certo? professor? Não, agora ele está distante. Agora, nesse momento, não. Entendi. Nesse momento está muito distante. Eu tenho que montar uma outra estrutura. Por isso que esses dias eu estava colocando tudo do mesmo jeito que eu estou aqui, eu estou todos esses dias. E todos esses dias eu... Tá travando ainda o seu áudio.
Esses dias estava perfeito, não estava? Esses dias que eu dei aula, todos os dias eu estava dando Tava. nessa mesma posição. Então, é alguma coisa da Vivo, do meu cabo de rede, que talvez diminuiu a velocidade. Eu tenho 300 GB aqui, então isso aí é para funcionar igual um avião, como toda vez foi. Tá? Eu não sei o que aconteceu, mas vamos devagar. Qualquer coisa, vocês vão falando, eu paro, eu volto e vamos empurrando com a barriga aí até melhorar, tá bom? Professor, só volta um slide, por gentileza. Beleza? Isso. Tá. Ouviram o que eu falei dele? Não, porque travou. Tá. Então, dentro da 45.000, onde fala ela a divisão, né, dos itens, aí eu tenho o escopo, tem referências normativas, termos de definição, contexto da organização e chefia. Esse aí, dentro do ciclo do PDCA, desse ciclo aqui, ele é o planejamento. O apoio é o desenvolvimento, o planejamento é o controle e o apoio é a ação, tá? Ainda tem mais avaliação de desempenho e a melhoria. Lembra que sempre nós falamos de qualidade, falamos de gestão, sempre tem a melhoria contínua. Aí na estrutura nós temos o que? A organização, partes interessadas, trabalhador, participação. Então na organização, o que é uma organização? São grupos de pessoas que têm suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relações, né, para alcançar seus objetivos. As partes interessadas são pessoas ou até mesmo uma organização que pode afetar ou ser afetada e perceber-se afetada por uma decisão ou atividade. Tá? Então, essas são pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade. O trabalhador, pessoa que executa o trabalho ou atividade relacionada ao trabalho ou o controle da organização. E a participação, que são o envolvimento dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão do sistema de gestão. Tudo bem até aí? Tudo bem, Tranquilo. galera? Então tá bom. Vamos posicionando aí. A estrutura, ainda falando da estrutura, nós temos o item 13, que são termos e definições, que falam 3.5 a conduta, que são processos pelo qual a organização procura a visão dos trabalhadores antes de tomar alguma decisão, saber o que os funcionários têm em relação daquele assunto, sobre o local de trabalho, que é colocar o controle da organização aonde uma pessoa precisa estar ou ir por razões de trabalho, tá? O contratado são organizações externas que prestem serviços para a organização no local de trabalho, de acordo com as especificações acordadas, termos e condições. Isso é importante do contratado. Eu já cansei de falar aqui que quando você contrata um serviço, você tem que ter contratou uma prestadora de serviço, alguém que vai te fazer um serviço, você tem que fazer contrato onde tenham as cláusulas muito bem definidas sobre o que deve acontecer, porque se não tiver nenhuma cláusula, o funcionário sofre um acidente, ele vai falar que é funcionário seu, porque você não tem nenhum contrato com essa empresa e nem com esse empregado terceirizado, aí a responsabilidade é tua. Por isso que quando a gente contrata alguma empresa para prestar algum tipo de trabalho, a primeira coisa que a gente pede é cópia da carteira profissional registrada,
contrato, a ficha de registro, exames médicos, né? Para o quê? Para ter um vínculo, né? Perceber que eles têm um vínculo com aquela empresa. E o contrato de prestação de serviço. A empresa A presta serviço para B, disso, onde seus empregados têm isso. Você tem que deixar claro isso aí. Os requisitos, que são necessidade ou expectativa estabelecida, geralmente implícita, obrigatória, tem que estar escrita, né, quais são os requisitos legais, né, para serem executados, os termos e definições, que são requerimentos legais e outros requerimentos, né, requisitos estabelecidos pela lei, que são aplicáveis à organização, obrigações legais da organização e requisitos aos quais a organização está legalmente metida. Então, quando eu falo em requerimentos ou requisitos legais, é atendimento a toda a legislação. Por isso que eu coloquei vocês para desenvolver esse trabalho aí, para ler toda a NR, para saber, olha, o que a minha empresa precisa, que esses são os requisitos legais da 3.214. E tem outros requisitos legais aí que a empresa precisa, que é sobre a esfera municipal, estadual e federal. O sistema de gestão interrelacionados ou interligados de uma organização, para quê? Para estabelecer políticas, objetivos e também processos para atingir esses objetivos. Isso é o sistema. O sistema de gestão de segurança e saúde, que é um sistema de gestão ou parte de um sistema de gestão utilizado para alcançar política. Então, quando eu tenho a gestão, é um conjunto de elementos interligados, né? Que são políticas, são objetivos, são processos. Esse é o sistema. Quando eu falo da política, né, que é do sistema de gestão, ele é onde ele fala o que é alcançar a política da empresa, que a empresa determinou. Então, a política da empresa, a empresa vai dizer, olha, a política da empresa, alcançar a excelência em segurança do trabalho, aceitando, respeitando toda a legislação, atendendo todos os requisitos legais, evitando acidentes, e pá. Essa é a política. A partir daí, desse pontapé inicial, a empresa, né, ela vai fazer a partir dos seus requisitos, a partir dos seus documentos, a partir da sua gestão, atender o quê? Esse macro aí, que é o quê? A gente não quer ter acidente, a gente quer respeitar a legislação, a gente quer fazer as coisas certinho, tá bom? A partir daí eu começo a escrever todos os procedimentos. Alta direção, que a alta direção, a alta administração tem o poder de delegar a autoridade, também fornecer recursos dentro da organização, providenciando o que? A responsabilidade final pelo sistema da gestão, tá? E manter ela, né? Que isso que é importante. A eficiência ou eficácia do sistema, como que eu vou detectar ou perceber se está sendo eficiente ou não? Tá? Primeiro, né? A eficácia é medidas às quais as atividades planejadas são realizadas, os resultados planejados são alcançados. Quando eu planejo alguma coisa e eu chego naquele resultado, eu fui eficiente, eu fui eficaz nas minhas tomadas de decisão, nas minhas ideias, nos meus planejamentos, na minha estrutura e por aí vai. Na política, são intenções, né, direção de que uma organização, né, ela expressa formalmente pela sua alta direção. Então, a empresa, ela expressa, olha, eu quero chegar nesse ponto. Então, essa é a política dela que eu falei anteriormente. A política da segurança é uma política que ele prevê o quê? Prevê prevenir lesões relacionadas ao trabalho, problemas com saúde, né? Trabalhadores não tenham nenhum problema de saúde, não tenham acidentes, né, que eles podem trabalhar num local seguro e saudável. Ela serve para quê? Para prevenir lesões relacionadas com o trabalho e problemas de saúde, né, para o trabalhador e também para fornecer um local de trabalho seguro e saudável. O objetivo é resultados a serem alcançados, então a gente coloca indicadores, né, a gente trabalha com indicadores. A política tem que ter indicadores, tem que ter números. Eu não consigo mensurar se as minhas medidas estão sendo eficientes ou não. Então, tem que colocar tudo isso em número e tal.
O objetivo da saúde e segurança é o que? Estabelecer, o objetivo é estabelecido pela organização para alcançar resultados específicos consistentes com a política. É lógico, se a política ela fala assim, eu quero reduzir ao mínimo possível, nunca a gente coloca zero, ao mínimo possível, tá? Então, como que é o mínimo possível? O mínimo possível seria zero, mas eu não coloco como zero. Então, vou ter meus indicadores para informar que nós estamos chegando àquela tendência de zero, né? Então, nós reduzimos e tal, e por aí vai. As lesões também, problemas de saúde, que são o efeito adverso sobre as condições física, mental e cognitiva de uma pessoa. Os perigos, que são fontes de situação com potencial de causar lesão, ou lesões, ou problemas de saúde, por isso que a gente tem que analisar todos os perigos, tem que mencioná-los todos, assim como os riscos, que são efeitos da incerteza de um evento, ou uma situação inusitada. Então, tá? Que seriam meus riscos e meus agentes, né? Que nós fizemos mapa de risco. Segurança ocupacional, que é uma combinação da probabilidade da ocorrência de um evento e problemas de saúde causados pelo efeito da exposição. Então, quando eu falo essa combinação da probabilidade, a probabilidade é alta, a probabilidade é média, a probabilidade é baixa. Eu vou fazer um cruzamento. Então, nesse cruzamento, eu consigo colocar todos os meus riscos, né? Meus perigos e meus riscos, eu consigo potencializá-los, e a partir daí eu consigo definir, olha, isso aqui é muito perigoso, isso aqui é pouco perigoso. As oportunidades de segurança, circunstância ou conjunto de circunstâncias que podem levar à melhoria do desempenho da segurança, as competências, que é capacitar a aplicação, né, de conhecimentos e também as habilidades de alcançar o resultado. Por isso que a gente tem que treinar o funcionário, nós temos que treinar a supervisão, treinar a coordenação, treinar a gerência, ou seja, todos devem ter um conhecimento à altura, né, o máximo possível, para a gente chegar à excelência. Informação documentada, que é informação necessária, que ela deve ser controlada e mantida na organização em meio de comunicação no qual ela está contida, ou seja, quando eu falo em informação documentada, o que você fez? E gestão é isso, gente, presta atenção. O que você fez? Olha, ou quer fazer, eu quero fazer tal coisa, então você tem que documentar a tal coisa que você quer fazer, criar indicadores para mostrar o resultado dessa tal coisa. Exemplo, eu quero reduzir meus acidentes. Então, para reduzir meus acidentes, eu vou criar uma política, eu vou dizendo, olha, eu quero reduzir meus acidentes a partir dessas medidas. Eu crio indicadores. Então, a partir dessas medidas, eu tenho lá 100. Numa medida, eu tenho X acidentes, com a medida A eu reduzi para tanto, medida B e C, tal. Eu coloco as minhas medidas a ponto que eu consigo evidenciar, a partir dos meus indicadores, que está sendo eficiente. Eu estou logrando êxito nas minhas medidas que estão reduzindo os meus acidentes. Tá? Isso é documentar. Porque se eu chegar para você e falar assim na sua empresa, o que você está fazendo para reduzir o acidente? É um montão de coisa. Evidencia para mim. Então, você vai ter que evidenciar para mim que quando você assumiu, tinha 10 acidentes, as medidas que você foi tomando durante o prazo, né, durante o tempo, tá? E a eficiência de cada um. Isso é documentado, isso é informação documentada. Porque se eu chegar lá, for evidenciar, e você dizer que eu estou reduzindo, mostra para mim que você está reduzindo. Evidencia para mim a sua redução. Então, isso é importante, porque quando você vai levar lá para a diretoria, independente de gestão, independente de qualquer coisa, o chefe vai falar assim, o dono, e aí? Nós estamos reduzindo o acidente. Como está reduzindo? Nós estamos reduzindo, tomando algumas medidas. Quais são as medidas? Eu fiz isso. Quanto reduziu? Reduziu isso. Mas como? Mostra para mim no gráfico.
Então, aqui, com a medida A, reduzimos tanto, com a medida T, tal, e conseguimos em X tempo reduzir X. Isso é uma informação documentada. Se você não documentar isso, você morreu na praia, você não tem uma informação, você não tem subsídio suficiente para falar assim, eu resolvi esse problema. Tá? Isso é muito importante. Presta atenção nisso, né, no 3.24 da norma. No processo, é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam entradas e saídas. Esse é processo de entrada e saída de produtos, de trabalho e tal, né? Procedimentos, que forma específica de executar uma atividade é um processo, isso é importante porque nós temos que colocar isso escrito. No momento que eu quero padronizar, eu quero ter certeza que o meu funcionário não vai fazer do jeito que ele quer. Então, a gente cria procedimentos, conversa com todos os funcionários, a partir daqui todo mundo vai fazer igual. Entendeu? Todo mundo fazendo igual, a partir do quê? Desse procedimento. O desempenho, que são resultados mensuráveis de um parâmetro ou de uma variável. Então, como que é o desempenho? Prova para mim o seu desempenho. Como que você está tendo o seu desempenho aqui na empresa? Qual é o seu desempenho aqui na empresa? O que você tem feito aqui na empresa? Eu não tenho referência. Por isso que eu já falei para vocês, cansei, vou falar de novo. Quando a gente fala em desempenho da atividade, desempenho tem que ser mensurável, tem que ser marcado. Fala para mim o desempenho. Qual é o seu desempenho aqui? Olha, desde que eu entrei, eu comecei a tomar essas medidas e teve esses resultados. Eu consigo mensurar os resultados com que eu fiz minha atividade. No momento que você chega numa empresa, você não fez, mensurou nada, você está perdido. Prova para mim que você aprendeu alguma coisa no curso de segurança do trabalho. Entendeu? Então você vai escrever para mim uma dissertação ou um TCC, entendeu? Que você vai colocar tudo que você aprendeu aqui. Então, resultado mensurado. Desempenho de saúde e segurança, que é um desempenho relacionado com a eficiência da prevenção de lesões e problemas de saúde aos trabalhadores, também o fornecimento do ambiente de trabalho, seguro e saudável, a partir também de estatísticas, né, que você vai mostrar que tem caído aí os acidentes, então isso já consegue evidenciar. Terceirizar, do verbo, né, terceirizar, passar para outro, fazer um acordo no qual uma organização externa realiza parte da função ou processo da sua organização. Então, volto a dizer, quando você terceiriza uma empresa, eu tenho que ter contrato muito bem redigido, eu tenho que ter certificado, ter certeza absoluta que esses funcionários são todos registrados nessa empresa, que não tem ninguém que não está registro, que tem registro, que a empresa está recolhendo fundo de garantia, está recolhendo todos os encargos, ou seja, que ela está sendo responsável, né, com aqueles funcionários. Por quê? Porque depois vai cair sobre mim, tá? Então isso é importante. Monitoramento, que é determinar a situação de um sistema, um processo, né, ou de uma atividade. Então, eu vou monitorar. Olha, eu tomei uma medida, eu vou monitorar para ver se essa medida que eu tomei está sendo eficiente. As medições, né, que são um processo para determinar um valor, eu vou medir, né, a minha eficiência, eu vou medir a minha eficácia, quanto eu vou medir? Sabendo se ela foi eficiente, se ela teve um resultado esperado. Se eu crio um mecanismo, eu tenho que medir, tá? Eu não consigo fazer alguma coisa se eu não conseguir medir, gente. Como que você vai falar se você foi eficiente ou não, se você não tem nada mensurável? Eu tenho que mostrar em resultados mensuráveis, que é estatístico. Eu tenho que mostrar, olha, antes era assim, a partir das medidas que eu tomei, ficou assado, mas em números, eu quero saber números, eu quero saber projeções, eu quero saber se realmente nesses números foram eficientes, senão não serve para nada. As auditorias, que são processos sistemáticos, independentes, também documentados para obter o quê? Evidências de auditoria e também avaliá-las, né, objetivamente para determinar o que é a extensão do qual os critérios auditados são cumpridos. Então, quando eu falo em auditoria, é o que? Eu vou escrever, tá, conforme a norma, é evidente, o que a empresa está fazendo. Como que eu vou fazer em atender esses requisitos legais? E quando vem uma auditoria, a auditoria só vai seguir para saber o que eu escrevi, se eu estou cumprindo, só isso. Se eu escrever assim, eu vou fazer tal coisa, ele vai falar assim, olha, você falou que está fazendo tal coisa, você está fazendo tal coisa? É simples assim.
O pessoal se mata em auditoria. Caramba, você escreveu que você vai fazer isso, filho. Qual a dificuldade? Se você escreveu que todos os funcionários serão registrados a partir do não sei o que, vai ser feito isso. Você escreveu, eu só cheguei aqui, dá um funcionário qualquer, você fez isso? Não fez, você está não conforme. Todo acidente de trabalho será investigado, será feito isso, PPP, jogado na estatística. Você escreveu, aí eu falo, tá, deixa eu ver o relatório de acidente, não tem, cadê a estatística? Não tem, você escreveu. É uma não conformidade. Você escreveu, não sou eu que estou determinando, não é o auditor que vai escolher o que ele tem que escolher. Não! Eu, como auditor, chego na sua empresa, eu simplesmente ver o manual que você escreveu, seguiu o que você escreveu, não quero saber mais de nada. Se você escreveu assim, que laranja são colocadas em caixa de papelão, cadê essa laranja? Está ali, que caixa que é essa? É de papel. Não, mas você escreveu que é de papelão. Então está errado, mais ou menos isso. As conformidades, que é o cumprimento do requisito que você colocou. Então, se você fez tudo certinho, está conforme o que você escreveu, que o que se escreveu está conforme a lei, está conforme a norma. As não conformidades, que você não cumpriu os requisitos, é uma não conformidade. Incidentes, que é o quê? Ocorrências decorrentes de um curso de trabalho que pode ou não resultar em lesões e problemas de saúde, isso é um incidente, que nós já cansamos de falar aqui que é um incidente, né? Uma ação corretiva, que são ações preliminares à causa de uma não conformidade ou de um incidente, e prevenir a recorrência. Então, eu vou corrigir aquele ato errôneo naquele momento, vou lá, vou corrigir, depois eu vou fazer ações preventivas e tal, vou fazer com que aquilo não tenha mais aquele erro. A melhoria contínua, que são atividades recorrentes para melhorar o desempenho. O contexto da organização, que é entendendo a organização e o seu contexto, compreensão das necessidades e expectativas dos trabalhadores e outras partes interessadas. Como que eu entendo as necessidades e também a expectativa dos trabalhadores? A partir do quê? A partir daquelas caixinhas simples que você sabe, que coloca lá sugestões e reclamações. E aí o funcionário vai falar, vai escrever lá as sugestões e as reclamações dele. A partir das sugestões e reclamações, a gente vai ver se nós estamos falhando em alguma coisa, se nós não estamos cumprindo alguma coisa, e aí nós vamos lá corrigir elas. Determinação do escopo do sistema de gestão. Então, eu tenho que determinar o escopo, né, a cara, o manual, né, de segurança e saúde ocupacional. O sistema de gestão, como que eu vou fazer esse sistema, de que forma eu vou fazer, quem vai estar envolvido nesse sistema. A liderança também, a participação dos trabalhadores, nós temos que envolver todo mundo, e inclusive eles vão também, os empregados vão ser, os trabalhadores vão ser também auditores internos. Eles também vão fazer parte de comitês, eles também vão fazer parte de auditorias, a gente tem que envolver todo mundo. Liderança e comprometimento com todo mundo, é aí que a gente começa a dar treinamento de liderança, motivação. Falar da política, a política tem que estar estampada nos 4 cantos da empresa. As funções e responsabilidades e autoridades da organização. Então, definir a responsabilidade de cada um num organograma, organização, organograma. E das atividades, da produção é fluxograma, da organização, organograma. Então, tem que estar muito bem definido a organização entre presidentes, diretores, quem manda em quem. Consulta e participação dos trabalhadores. Os trabalhadores devem participar dessa conversa, saber se eles estão de acordo ou não com algumas medidas que a empresa tomar, tá? Relacionadas à segurança, evidente. Ações para abordar riscos e oportunidades. Generalidades, né, que fala a norma, né? Identificação de perigos. Então, essa identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades, a gente tira tudo lá do PGR. Determinação de requisitos legais e outros requisitos também. Plano de ação, como que eu vou fazer para resolver cada problema. Isso já vou definir, entendeu? Na minha gestão, tá? Como ações corretivas, preventivas,
O objetivo da segurança e saúde ocupacional, o planejamento em alcançá-los resultados 100%, os objetivos de segurança e saúde ocupacional, planejamento para atingir esses objetivos. Aí fala da parte de suporte, como recursos, a empresa ela tem que fornecer recursos, tanto financeiro como recursos, né, estruturais, para a gente poder desenvolver esse trabalho, as competências de cada funcionário, quem vai fazer parte desse processo, como que eu vou conscientizar meus funcionários a partir de que eles conhecerem as políticas, né, da segurança. Eu tenho na integração, eu tenho em quadro à vista, eu tenho em colocar folders e banners, né, pela empresa toda, para todo mundo entender muito bem a nossa política. A forma de comunicação, como que eu me comunico com os funcionários, com todos os empregados, né, como que eu vou mostrar para eles o que a empresa está fazendo, de que forma está fazendo. Como que eu faço essa comunicação interna e externa também, com os meus prestadores de serviço, com os meus fornecedores, informação documentada, eu tenho que ter documento para tudo, eu tenho que ter documento para tudo, tudo tem que ter uma assinatura, tá? Tem que ter certeza absoluta que é um documento, tá? Que eu consigo evidenciar depois, até para não ter um problema, um transtorno gigantesco para frente. Aí eu tenho lá planejamento e controle operacional, como que vai funcionar a parte operacional, eliminar perigos e reduzir riscos de segurança. Para isso eu vou ter que ter o quê? O levantamento de todos os problemas que eu tenho na empresa, todos. É o que vem de encontro com o PGR, né? O GRO, o gerenciamento de risco ocupacional, né? Lá que vai estar na NR1, ele vem justamente com isso, né? Ele vem que ele fala, olha, você tem que anotar todos, né? Tem que fazer um inventário dos seus problemas, inventário. Então, quando eu falo aqui que pegar esses caras todos sem distinção, colocar todo esse inventário de problema, para quê? Para eliminar perigo e reduzir o risco de segurança e saúde ocupacional. Fazer algumas mudanças que são necessárias, preparação de resposta de emergência, tá? Isso também eu tenho que fazer. Como que eu vou fazer resposta de emergência? A resposta de emergência, ela tá lá na ISO 14000, tá na 9000, tá? Tava na OSAS e agora na 45. Como que eu me preparo para ter uma resposta a essas emergências? Então, se caso aconteça alguma coisa, como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Isso tem que estar muito claro, muito claro. Tá? Na sua empresa hoje, se alguém se acidenta, o que vocês fazem? Ah, não sei. Na hora a gente vê. Não pode na hora a gente ver, a gente já tem que definir, né? O carro que vai levar, a pessoa que vai dirigir, o posto que vai levar, de que forma que vai levar, se eu tenho a caixa de primeiros socorros, as pessoas treinadas para fazer isso, então é uma coisa complicada. Aí vem a avaliação de desempenho, que é monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho. É lógico que eu tenho que ter, eu tenho que monitorar tudo que eu faço, eu tenho que medir tudo que eu faço, eu tenho que analisar tudo que eu faço, eu tenho que avaliar o que eu faço, questão de segurança. Para quê? Para saber se eu estou sendo eficiente, assim como nós fazemos na sua vida normal, você faz isso. Todos nós fazemos, só que a gente faz de cabeça, de desenvolvimento, ninguém para aí. Você monitora suas atitudes, você mede seu desempenho, você mede falando assim, olha, ai caramba, eu consigo fazer isso, não, eu não consigo fazer isso, mas se eu me preparar eu vou conseguir fazer isso. Olha, ontem eu agi errado, então você faz uma análise da sua vida, puta merda, eu briguei com a minha namorada, mas eu agi errado, você faz uma análise. Aí você vai fazer uma avaliação de desempenho, pô, eu poderia ser melhor, não, eu fui bom, eu tal. Então, nós fazemos a nossa vida. Mas, e aí? Para um sistema de gestão, eu tenho que escrever isso, eu tenho que evidenciar. Porque quando eu chego na sua empresa, eu vou falar para você, evidencia para mim que você está monitorando os seus acidentes. Aí você, não, estou monitorando os acidentes a partir de um relatório de acidentes, eu tenho documento aqui que comprova que teve acidente. Como que você está medindo a sua eficiência das suas atitudes ou do seu sistema de gestão? Estou medindo a partir do que eu não tenho acidentes, eu não tenho incidentes, eu não tenho quase acidentes, eu não tenho nada e tal, a partir daqui, eu tenho como medir. Como você está analisando aí
e avaliando o seu desempenho. Olha, a gente tem uma discussão constantemente, qualquer desvio que tem, a gente faz o nosso comitê, a gente vai discutir isso, então todo desvio que tem a gente está discutindo. Para o quê? Seria aquelas condições quase acidentes, né? Então o cara escorregou, a gente já vai discutir, a gente já sabe que o cara quase escorregou, quase se machucou, a gente já vai discutir, já vai fazer uma análise, uma avaliação do que pode ser feito. Tá? Então, isso a gente faz normal na nossa vida. Se você parar para pensar, você faz isso normal, mas evidencia para mim. Então, quando eu chego para você, evidencia, prova para mim que você está fazendo isso. Isso você tem que ter em mente. Porque quando o auditor chegar, é isso que ele quer saber. Evidencia para mim o seu monitoramento, a sua medição, análise e avaliação de desempenho. Só isso. Do momento que você consegue evidenciar, tá, de uma forma tranquila para o auditor, estamos na paz. Avaliação de conformidade. Então, você teve só conformidades, então você fez inspeções, você fez avaliações no decorrer do tempo, você faz avaliações constantes, que seriam as inspeções de segurança e tal, e aí você coloca não conforme ou conforme, a não conformidade, as medidas que você tomou para corrigir, as não, e as conformes, o que você fez para continuar sendo conformes. Essas auditorias internas, né, as auditorias internas, primeiro tem um programa de auditoria interna, você cria mecanismo para fazer auditorias internas, que constantemente tem que ser feita. Normalmente a gente da Segurança do Trabalho faz auditoria interna uma vez por mês, rola todos os setores, anda por tudo para saber se está certo, bacana, porque a gente não vai só fazer um mês antes da auditoria. Tem empresa que só faz uma auditoria interna um mês antes da auditoria externa. Isso você não consegue evidenciar se está sendo eficiente ou não, entendeu? É só para engreser, a gente tem que fazer auditoria constante. Análise crítica pela direção, toda vez que tem uma não conformidade, levar para a diretoria, questionar isso, discutir profundamente sobre o fato. A parte de melhoria, sempre temos que melhorar, sempre. Incidentes, não conformidade de ação corretiva, toda vez que eu tenho um incidente, que seriam quase acidentes, eu entro com uma não conformidade, eu já entro com uma ação corretiva, tá, para aquela ação de incidentes, automático, eu já vou lá, houve um incidente, o cara quase caiu, quase não sei o que, não conformidade, eu vou dar uma não conformidade para aquela ação e vou correr atrás, entendeu? Vou lá, a gente vai abrir uma discussão para que para situações como essa não ocorram e ver onde nós estamos falhando nas suas medidas preventivas e corretivas. Melhoria contínua. Melhoria contínua simplesmente é o que? Melhorar todos os dias. Todos os dias tem que melhorar. Todos os dias você tem que melhorar. Não é mesmice, eu não posso entrar numa empresa, em que time que ganha não se mexe. É mentira, eu tenho que mexer constante, porque eu tenho que melhorar continuamente. Então, quando eu falo em gestão, a melhoria contínua, ela é clara para a gente, tá? Então tem que melhorar todo dia. Na nossa vida você tem que melhorar todo dia. Todo dia você tem que melhorar, todo dia que você tem que melhorar, tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que fazer coisas melhores, tem que dar aula melhor, você tem que estudar melhor, você tem que trabalhar melhor, você tem que fazer coisas melhores, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então é importante a gente saber disso. São muitos slides aí que eu tenho para falar da 45, hoje eu falei só desse. Todo esse material eu já vou mandar para vocês, para que vocês entendam aí, né, um pouco da 45, para saber o que é gestão, o que é segurança, né, que vocês já sabem o que é segurança do trabalho, mas como que eu vou fazer a gestão desses caras todos? Gestão é evidenciar tudo que eu estou fazendo. Eu coloco uma política, tá? A política aqui que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar, tá? Essa é a minha política. Aí eu coloco meus procedimentos, como que eu vou alcançar aquela excelência, né, que está dentro da política, e de que forma que eu consigo evidenciar para quem for verificar. Então, qualquer auditor que chegar lá, olha, você quer chegar a acidentes zeros, é verdade, tá? E prova para mim como que você vai conseguir fazer isso a partir disso. E como você consegue mensurar isso? A partir disso. Tá? Então, você tem que evidenciar tudo que você fala. Por isso que eu sempre bato na tecla que tudo que você faz na sua empresa, você sempre tem que pensar assim, e se alguém me perguntar, como que eu mostro para ela, como que eu evidencio?
Tá? Então, eu vou evidenciar da seguinte forma. Tá? Então, isso é importante você entender. Como que eu evidencio que eu estou entregando equipamento de segurança para todo mundo? A partir de um controle de entrega de equipamento. Como que eu consigo evidenciar que eu estou dando treinamento? A partir de um controle, né, de uma lista de presença com todo o conteúdo programático. Como eu consigo evidenciar que eu fiz integração? A partir de uma lista de presença. Como eu consigo evidenciar que teve um acidente a partir da CAT, de uma investigação de acidente? Como que eu consigo evidenciar que eu tomei medidas corretivas e preventivas? Então, a partir daquele evento que eu vou colocar, as ações corretivas foram tal num formulário próprio, né? Como que eu consigo evidenciar que eu estou fazendo EDS? A partir de documentos, né, que tem uma relação de presença, e aí vai. Então, toda vez que você começar a pensar que tudo que você tem que fazer, você tem que evidenciar, alguém vai vir e vai falar assim, você fez, então prova que você fez. Prova para mim que você fez. Então, do momento que você começar a pensar que eu tenho que provar para alguém, é documentado. E aí você começa a desenvolver formulários para isso. Prova que você investigou aquele acidente com relatório. Prova que você permitiu que aquele trabalhador fizesse aquele trabalho, permissão de trabalho. Prova para mim que aquele funcionário fez tal coisa, permissão de trabalho. Prova para mim que aquela máquina foi vistoriada, tal, ato de vistoriação ou checklist e tal, entendeu? Então isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Beleza, galera? É o que eu tinha para falar hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Não. Não, professor. Tirando aí os cortes, né, que inicialmente nós tivemos uns problemas, acho que foram corrigidos no final, né? Sim. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira incluir ou comentar? Tá bom. Não tendo uma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro a gravação. Encerrei a gravação.